Boa noite, meu nome é Paola e o nosso grupo ficou responsável por apresentar o texto da Carolina Dantas Nogueira, intitulado Os Atores Sociais e a Teoria das Relações Internacionais. Bom, o texto divide-se em 3 partes, que é a introdução, a abordagem construtivista e a conclusão. O objetivo principal desse trabalho dela é compreender a importância que a teoria construtivista tem para analisar o papel dos atores sociais domésticos na política internacional. Então, ali, desde o final da Guerra Fria, alguns debates teóricos do campo das relações internacionais começaram a surgir, começaram a ganhar mais força. Foi bem nesse período que estava acontecendo o debate entre positivistas e pós-positivistas. Ocorreram inúmeras mudanças no cenário internacional naquela época dos anos 90 e alguns conceitos foram introduzidos, como o conceito de regimes internacionais, de identidade, de cooperação, entre outros. E nesse contexto é que a questão acerca da influência que os atores sociais domésticos têm na política exterior dos estados vai começar a chamar mais atenção e a ser mais discutida. Então, passando para o meu segundo slide, na introdução do texto é feito um questionamento por parte da autora, que é o seguinte: as variáveis explicativas para o comportamento internacional dos estados se localizam no plano externo ou no plano doméstico? E a resposta vai ser encontrada primeiramente em Kenneth Waltz, que é um teórico neorrealista, e segundo a sua visão, o principal fator explicativo para a ação externa dos estados é a estrutura do sistema internacional. Então, limitar-se apenas ao plano interno não seria suficiente para compreender e para explicar as recorrências de certos fenômenos do sistema internacional. Porém, como acontece frequentemente nas relações internacionais, vão existir diferentes visões para responder uma mesma questão. Então, autores como Wendt e Katzenstein vieram para dizer que a visão de Waltz, que o modelo de Waltz era limitado. E isso porque ele disse que as causas do comportamento dos estados encontravam-se apenas no nível sistêmico. E esses autores, esses teóricos, tinham uma visão diferente. Bom, indo para o meu último slide e voltando para a questão do papel dos atores sociais, os estudos acerca desse tema em específico estão ligados a um debate teórico entre neoliberais e neorrealistas de um lado e os partidários de estudos interpretativos, que seriam os teóricos críticos, pós-positivistas, pós-estruturalistas, de outro lado. E aos poucos esse debate vai começar a encontrar e a concentrar argumentos do próprio construtivismo. Então, esse é justamente o foco do trabalho, é a abordagem construtivista. E de forma bem resumida, essa abordagem, ela tem a premissa básica de que nós vivemos em um mundo socialmente construído e estamos em constante transformação. Não existiriam conceitos universais atemporais. Então, nesse sentido, o construtivismo vai contra a ideia que os racionalistas tinham de que o comportamento dos estados seria homogêneo e similar ao longo do tempo. Os construtivistas entendem que a história tem um papel fundamental, essencial para analisar a política internacional. E, além disso, essa abordagem vai pontuar que tudo aquilo que nós entendemos como realidade está relacionado a entendimentos coletivos que foram criados a partir das relações entre a gente e estrutura. É importante pontuar também que os teóricos do construtivismo têm diferentes visões sobre certas coisas, então eles não vão compartilhar do mesmo pensamento sempre. É uma grande variedade de tendências de pensamento, porém, existe um ponto em comum entre eles, que é a premissa de que o comportamento dos estados é moldado pelas crenças, identidades e normas sociais das elites. Da minha parte é isso. Obrigada. Boa noite, pessoal! Agora, dando continuidade, entrando de fato na segunda parte do texto, onde fala sobre a abordagem construtivista, inicialmente ele começa fazendo um comparativo entre duas abordagens, né, que é a neorrealista e a construtivista. Primeiro, ele faz uma comparação apontando
as coisas em que as duas abordagens se compartilham em comum, que são preocupações em relação ao papel da estrutura na política mundial. Ele aponta questões como os efeitos da anarquia sobre o comportamento estatal, a definição de interesse nacional e os prospectos para a mudança, né, dos estados. Logo depois ele aponta as divergências entre esses dois modelos de abordagem. Ele fala primeiramente que os neorrealistas, eles acreditam que por o sistema internacional ser anárquico e não ter nenhuma força maior controlando, eles acreditam que isso acaba restringindo o comportamento dos estados, enquanto que os construtivistas apontam que o fato de existir uma força maior não impede os estados de agirem, visto que os estados agem mutuamente ao sistema internacional. Tanto o sistema internacional inflige no comportamento dos estados, quanto os estados infligem no que acontece no sistema internacional. Ou seja, eles interagem entre si para se estruturarem e se co-constituírem. Logo em seguida, ele já vai aprofundando um pouco mais dentro da fala dos construtivistas, né? E ele aborda que os construtivistas não viam o mundo como algo pré-determinado, ou seja, o que acontece não já era para acontecer, mas é um resultado da interação social e dessa construção social entre os atores do sistema internacional, dos estados e enfim. Ou seja, não existe, a palavra que ele usa, uma ontologia no sistema internacional. Então ele cita o Adler e o Wundt como autores que falam basicamente que o construtivismo não considera apenas fatores nacionais e idealistas os responsáveis pela tomada de decisão. Ou seja, ele se encontra no meio termo, já que ele busca entender todos os mundos, tanto o material, o subjetivo e o intersubjetivo, e como eles se relacionam para, enfim, elaborar a realidade. E aí eles apontam o texto aponta como importante notar que esses agentes eles não são afetados da mesma forma pelas práticas institucionalizadas internacionais, né? Que cada um aplica de acordo com a sua própria história, a sua própria cultura e a tradição. E o próprio texto aponta um exemplo muito importante, muito bom, que é do capitalismo, que a ideia do capitalismo é a mesma, só que cada país, cada agente internacional vai adotá-lo da sua forma, da forma como achar melhor para a sua realidade e para o seu passado, para a sua história e sua cultura. Para finalizar, o texto traz que o construtivismo tenta abordar novas perspectivas e novos fatores que antes não eram trazidos e vistos pelas outras teorias das relações internacionais. Ele aponta que são importantes, como foi citado anteriormente, né? As questões culturais, históricas, enfim, de cada agente internacional, de cada estado, no caso. E o construtivismo acredita que o mundo real ele não é somente determinado pela realidade física, né? Que também é determinado por questões socialmente emergentes. E aí eu trouxe a última frase aqui da minha parte, para citar como algo importante para esclarecer um pouquinho mais isso, que é: as identidades, os interesses e o comportamento dos agentes políticos são socialmente construídos por significar as interpretações e pressupostos coletivos sobre o mundo. Enfim, é isso. Oi, gente, meu nome é Luana e eu vim trabalhar com vocês alguns conceitos que a Carolina Nogueira trouxe em relação ao construtivismo baseado no Alexander Wundt. Eu acho que uma das máximas desse texto e da teoria construtivista é a questão da desconstrução de um sistema anárquico. Tem uma passagem do doutor que ele fala que, deixa eu ler aqui pra vocês: se um Estado identificar-se somente com ele mesmo, então o sistema pode ser anárquico. Se o Estado identificar-se com outros Estados, então não há anarquia. Bom, o que isso quer dizer? Um dos principais conceitos e argumentos que essa teoria traz é a questão da identidade individual e egoísta e a questão da identidade cooperativa. Como é que funciona essa questão de identidade? Identidade nada mais é do que como tu te mostra pro outro e como o outro se mostra pra ti. E ele também traz a questão dos interesses internacionais, ou seja, os interesses internacionais são coisas que os atores internacionais desejam e é uma das coisas que motiva certos comportamentos. E juntando a questão da identidade com os interesses, tu tem uma certa previsibilidade em relação aos
comportamentos tanto estatais quanto governamentais. Tá, ponto. Sobre a questão da identidade cooperativa. Eu acho que é melhor trabalhar esse tema com um exemplo. Vamos pensar. Panamá, um país, fica no meio da América Central, não tem uma grande economia. Os Estados Unidos têm acesso para o Oceano Pacífico, para o Oceano Atlântico, mas se tu quer sair lá da Califórnia, tu vai ter que atravessar todo o globo, ir lá pelo sul da Antártida para passar para África, por exemplo. Ou se não teria que atravessar tudo, mas enfim, essa é a questão. Então, tu imagina, seria interessante para o Panamá ter um canal, fazer embargos econômicos, cobrar imposto em relação à passagem de canal? Seria interessante para os Estados Unidos ter uma passagem para o Oceano Atlântico? Seria. Então, isso é um interesse em comum, isso é uma forma de identificação estatal entre um e outro. E como é que é as normas? As normas são consideradas entendimentos gerais, ou seja, vamos pensar na ONU. A ONU é uma organização que visa promover a paz. É interessante para vários países manter a paz, então isso se torna uma norma. Não sei se deu para entender bem a coisa, mas uma das principais máximas do construtivismo, e que ela fala bastante, é essa questão da realidade construída, que nada é pré-determinado. Por exemplo, um Estado não vai trabalhar com segurança internacional, não vai atacar o outro porque o Estado é mau, porque o menor é mau. Não, tem várias questões subjetivas e questões identitárias que fazem com que isso ocorra. E é muito importante que ele explora bastante esse papel dos indivíduos e dos atores dentro de um sistema. Não é uma estrutura rígida, é uma estrutura intersubjetiva. Uma das principais palavras do construtivismo é intersubjetividade, identidade e interesse nacional. Isso. Boa noite, gente. Então, na minha parte, eu vou continuar a fala da Luana, né, e fazer mais um complemento. Então, continuando, para o Wendt, né, não é que os conflitos não vão acontecer, né, mas quando eles acontecerem, eles vão ser manipulados por negociação, arbitração ou através das cortes, né, mesmo quando esse custo material da guerra para uma ou para as duas partes seja baixo. Né. No livro dele, ele dá o exemplo dos Estados Unidos e do Canadá, né, que são países vizinhos que têm vários conflitos sobre pesca e sobre meio ambiente, por exemplo. Né, só que os Estados Unidos nem consideram o uso da violência como maneira de ter seu interesse favorecido, né, mesmo tendo um maior poder militar. O Wendt explica que nas disputas entre amigos, né, que nem o caso dos Estados Unidos e do Canadá, outros tipos de poder, que nem o poder discursivo ou o poder econômico, são mais salientes, né, eles se prevalecem comparando a capacidade militar. Então, seguindo o texto, nesse segundo slide, a gente vê que o construtivismo do Wendt está bem no meio, né, entre os positivistas e os pós-positivistas. Né? É até chamado de terceira via do terceiro debate. Né? A autora no texto ela continua falando que existem vários tipos de construtivismo e, por conta disso, essa perspectiva teórica representa um refúgio para vários estudiosos que não estão satisfeitos com as respostas das outras perspectivas teóricas. Para eles, a definição do construtivismo é baseada no fato de que a realidade é construída, então ela é tão ampla que consegue incluir até os pós-modernos e os pós-estruturalistas. Só que, mesmo com os construtivistas eles compartilhando premissas teóricas, os autores concentram as análises nos fatores distintos. Né? O Wendt, por exemplo, ele foca em identidade, já o Onuf e o Kratochvil vão focar em regras e normas. Então, quando a gente fala de construtivismo, tem que se especificar qual a ideia focal e onde, nessa espécie de escala do slide, os autores citados se identificam. O exemplo que ela dá é do Emanuel Adler, né, que ele divide os construtivistas em 4, sendo o primeiro grupo que ele divide são o grupo dos modernistas, né, que ele coloca autores que nem o Wendt. O segundo, que estudam os impactos das relações internacionais nos modos de persuasão, seria o Onuf e o Kratochvil, que eu já citei. O terceiro grupo enfatiza o conhecimento narrativo, que nem o gênero, movimentos sociais, interesse em segurança. Ele adiciona nesse terceiro grupo o Ruggie e o Weaver. A quarta e última divisão do construtivismo para o Adler são os atores que não se furtam a essas técnicas desenvolvidas pelos pós-modernos. Né? São os que utilizam o método genealógico de Foucault, por exemplo, que nem o caso do Price,
ou usam a desconstrução da soberania do Berstecker e do Weber. Então, essa é uma das divisões possíveis, né? Ela também cita no texto o Ted Hopf, que separa o construtivismo simplesmente em 2 grupos. O construtivismo convencional, que é o doente, que é bem no centro entre positivistas e pós-positivistas, e os teóricos críticos a eles, que puxam, digamos assim, puxam a barra na escala um pouco para lá, um pouco para cá, mais próximos dos positivistas ou dos pós-positivistas. Nesse terceiro slide é o que eu acabei de falar, que a gente percebe que o trabalho de cada autor construtivista especifica quais autores serão usados, deixando claro que não tem como falar de um construtivismo só, que é fixo. Então, existem vários tipos deles que vão dos mais próximos para a visão positivista ou que vão mais para o lado pós-positivista. Essa foi a minha parte. Dessa forma, como já antes foi abordado, os construtivistas eles buscam reintroduzir a cultura e a política doméstica na teoria das relações internacionais. Ou seja, a partir dessas premissas, eles abordam aspectos da sociedade, da cultura e da política doméstica que são definidoras da identidade estatal e dessa ação no cenário internacional. O Katzenstein, que já foi citado aqui na apresentação, ele fala da identidade do Estado na política mundial, que é o resultado das práticas sociais na esfera doméstica. Portanto, a política da identidade construída domesticamente, ela vai constranger e vai possibilitar a identidade estatal, os interesses nacionais e as ações na política mundial. Então, os interesses nacionais eles são premiados pelo poder, pela riqueza e pela influência, que fazem parte, então, do processo político. Esses interesses eles são definidos através de acordos humanos e da atribuição coletiva de significados e função a objetos físicos. Sendo assim, o construtivismo ele procura mostrar como os interesses nacionais eles vão surgir e como eles adquirem o seu status de entendimento político no geral. E como esses entendimentos são politicamente selecionados pelo e através do processo político. Dessa maneira, então, esse artigo ele buscou pressupostos teóricos que viriam a explicar as teses do construtivismo em relação ao papel dos atores sociais na política internacional, que é o nosso campo de estudo. A partir da análise construtivista, então, partiu-se da premissa de que, e aí citando a autora, de que vivemos em um mundo socialmente construído em que a interação dos atores constrói os interesses e preferências dos agentes. Ou seja, o posicionamento doméstico e internacional eles estão pautados em valores, ideias, conhecimento e história. Ainda foi visto que a dimensão social, na análise das relações internacionais, ela vai buscar e considera possíveis as variações na preferência desses estados, e elas não vão ser tratadas como constantes ou homogêneas. No que diz respeito à questão cultural, então, ela ajuda a definir as metas do todo, molda as percepções em relação ao outro e auxilia na identificação de comportamentos e interesses e da influência e percepção de outras opções que são existentes no cenário. Para concluir, então, vale ressaltar que o construtivismo ele leva em consideração uma abordagem que vai combinar o estudo de fatores políticos, domésticos e internacionais que vão possibilitar os analistas a construírem modelos explicativos mais abrangentes acerca da política externa. E ainda ele vai permitir que se chegue conclusivamente ao comportamento de um ator específico. É isso, muito obrigada!